Poderoso Deus e eterno Pai, eis aqui teu filho, teu servo, que tem a responsabilidade de trazer aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, dentro do propósito que o Senhor tem trabalhado conosco durante esse mês de março. Que ele seja boca do Senhor neste lugar, nos ensina através do teu filho, fale conosco. Enquanto ele ministra, Senhor, vai lá na casa, guarda a família, guarda, Senhor, toda a parentela. Ministra na vida do teu filho, guardando, livrando, abençoando. Que ele seja boca do Senhor neste lugar. Que ele não fale dele mesmo, mas fale tudo, entrega tudo aquilo que o Senhor colocou. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Paz do Senhor, amada igreja. Maravilha, né? Deus é bom, né? E a presença dele é real neste lugar. Eu estou impactado com a presença do meu amigo, não sei se é seu amigo, mas é meu amigo, o Espírito Santo. E aonde tem o Espírito Santo, em muitos lugares não se fala. E eu fiquei apaixonado quando o pastor ficou frisando o Espírito Santo. Isso é uma coisa gloriosa, igreja. Valorize esse amigo, ele nunca vai te desamparar. Amém? Por favor, abra junto comigo no tema escolhido pelo pastor e a igreja. Quero ser submisso. Gálatas, capítulo número 4, versículo 5 e versículo 22. Quero aqui agradecer a Deus pela misericórdia dele me dar essa oportunidade de transmitir a poderosa palavra. Agradecer ao pastor Júlio por confiar em nosso ministério. Também quero agradecer o irmão Oséias, que está conosco nessa noite. Ali de Lolé, ele disse, não, vamos lá dar um glória junto. Então, conosco nós fizemos uma carreata, onde vai 1, 2, vai 10, vai 20, né, igreja? Todos acharam? Eu quero ler 2 textos com a igreja nessa noite, para a nossa meditação, mas eu vou frisar um pouco aqui o texto, depois vou pedir à igreja que vá junto comigo ao Gênesis, capítulo número 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 diz assim: Mas o fruto do Espírito do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. E o que foi me outorgado nessa noite é falar mansidão e temperança. Agora vá comigo, junto comigo, no primeiro livro, livro da criação, livro de Gênesis, capítulo número 22, um texto muito conhecido da igreja, mas eu acredito que o Espírito Santo vai falar conosco nessa noite poderosamente. Gênesis capítulo 22, e vamos ler alguns versículos intercalados para não tomar muito tempo. Diz assim, capítulo 22, versículo número 2, diz: E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardoou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho. E fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. 5. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. Vamos junto comigo? Havendo, mais forte, havendo adorado, tornaremos a vós. 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha.
Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Amém? Tome teu assento dando glória, aleluia. Amados irmãos, eu quero me encorajar nessa noite e dar um tema, né, baseado naquilo que o pastor, né, me deu: mansidão e temperança na adversidade. Os irmãos entenderam? Mansidão e temperança na adversidade. Eu ouvi o grupo de louvor ministrar, enquanto ela ministrava e confirmando a mensagem, o pastor Júlio, aqui, enquanto que a glória de Deus descia. Eu fiquei feliz porque o Espírito Santo ainda continua movendo no meu, no seu, no nosso coração. E aonde Ele confirma, você tem uma liberdade, você não precisa mais ficar preocupado. As pernas tremem, claro, a barriga soluça, óbvio, porque nós somos pó e cinza, e é Ele que tem o poder. Nenhum de nós suporta a glória dEle, nós somos pequeninos demais. Mas por causa disso é que Ele tem compaixão e a misericórdia, Ele continua falando conosco. E como o grupo de louvor foi ministrando, irmãos, e eu quero ministrar na vida de vocês, que esse homem Abraão, ele ouviu a voz do Todo-Poderoso. Ele ouviu e recebeu uma promessa. E no meio da sua parentela, aonde adoravam outros deuses, ele ouve uma voz que não tinha imagem, não tinha nada, simplesmente a voz ecoou do céu e falou: Abraão, Abraão, que antigamente era Abrão, e depois Deus mudou para Abraão. Agora imagina um homem ouvir uma voz e compartilhar com os seus irmãos, com seu pai, e dizer: olha, eu ouvi uma voz, e essa voz falou comigo para eu sair daqui e ir para um lugar que Ele vai me mostrar. Eu tenho absoluta certeza que todos olharam para ele e disseram: mas é loucura? Qual foi o santo? Qual foi um desses deuses que nós adoramos que falou consigo? Não, não foi nenhum deles. Foi uma voz do céu. E todos disseram, atônicos, eu creio, como que outro dia, outrora, quando eu, você aceitamos a Cristo e falamos nas coisas que Ele conversa conosco, o Espírito Santo comenta conosco, nas visões, nos sonhos. E eles dizem: mas você está maluco, você está ficando louco, você está vendo coisa. Eu não sei se tem alguém que ouve essa voz, eu não sei se tem alguém aqui que ouve, tem visão. Tem alguém? Irmãos, e não é todos, infelizmente não é todos, mas enquanto você caminha no carro, você pedala uma bicicleta, essa voz fala contigo e você de repente do nada começa a chorar. E essa voz fala com você e você não consegue se conter no quarto tomando café. E muitas vezes eu ia iniciar o café e o Espírito Santo tocava tão forte, é maluquice, irmão. Você vai dizer assim: não, mas ele não. Eu puxava uma cadeira. Senta comigo. Não tinha café, pão. Não tinha o café, o leite. Mas a presença, a glória, irmãos, era tanta que era só lágrima. E daqui a pouco eu escutava a minha esposa lá do quarto dizendo: o que está acontecendo aí? Eu não conseguia responder. Porque Ele continua falando comigo e com você. Ele só precisa de um coração contrito, aquebrantado. Ele é o mesmo, igreja. Falam que Ele não fala mais, falam que Ele não faz mais, falam que Ele não é mais. Não, Ele continua sendo onipotente, onipresente. E Ele continua a fazer milagres. E esse homem obedece. E ele tem a sua trajetória.
E essa trajetória, como a minha e a sua, não é muito fácil. Por isso que eu fiz questão de ler que é o fruto do Espírito, não é os frutos. Não é os frutos. É um fruto que tem 9 gomos. Mas o fruto, você consegue ir no pé, pegar uma maçã, e quando você vai pegar, você tirar só um pedaço? Não dá, né? Quando você vai pegar uma laranja, você consegue tirar um gomo de dentro da casca? Não dá, né? Então por isso que um fruto tem 9 gomos, e esses 9 gomos eles se completam. Um gomo não anda sozinho, ele é um conjunto. Por isso que quanto mais perto eu andar de Cristo, quanto mais perto eu andar do Espírito Santo, quanto mais perto eu andar de Deus, mais eu vou ser aperfeiçoado, aprimorado, lapidado. Em meio a tempestades eu vou poder discernir o que é, o que não é. E agora Abraão com Sara vão ter uma história linda. E Sara, os irmãos sabem, é estéril. E quando os anjos vão visitar, fazem uma promessa e ela dá risada. E agora Sara vai tentar dar uma pequena ajuda a Deus. Irmãos, na tempestade, a mansidão, a humildade, a temperança de usar as palavras corretas. Nesse tempo, irmãos, não tome a mão e põe aonde você não deve. Retira a tua mão, porque Deus, Ele não precisa da minha e da tua ajuda. Ele precisa que nós se esforçamos, como a irmã disse aqui, na fé, que cremos que Ele pode fazer milagre. E eu sei que Ele vai fazer milagre na vida de alguém nessa noite. E agora, irmãos, ela não crê, mas ele continua aí. Mas, não sei se todos são casados, mas quando a mulher fala alguma coisa, o marido baixa a orelha, né? Baixa a orelha, né? E aí ele disse, olha, a mulher, ela tem mais visão, ela tem um sexto sentido, tem a sintonia mais aguçada. Aí o marido fica assim meio temeroso, disse, olha, talvez ela tenha razão, então vamos dar uma ajuda para Deus. Então ele foi fiel à esposa e deu o ato com Agar, nasceu Ismael, mas não era aquilo que Deus tinha planejado. E muitas vezes, irmãos, pela falta de um dos gomos do fruto do Espírito, nós tomamos caminhos que nós não devemos, impróprios, mas não tem problema, nós saímos um pouquinho, o Senhor não abandona, o Senhor traz de volta, dá mais uma oportunidade, dá mais uma chance, porque Ele tem a misericórdia. E nessa noite, enquanto que o Espírito Santo falava comigo na madrugada, ele dizia, a igreja, muitos pensam que não tem mais jeito, não há mais condição. Não, tem jeito, e Deus vai provar para você, mesmo que Ele não precise, mas vai provar para você que tem jeito, tem solução, e Ele está pronto para fazer o milagre se você abrir o teu coração. Agora imagine, irmãos, 100 anos, e os dias vão passando, Ismael vai crescendo, e o Senhor continua falando com Abraão. Irmãos, eu não sei se alguém aqui já ouviu, mas eu uma madrugada, convidado para ministrar sobre um tema, e eu temi muito, sobre a volta de Cristo. Era no início da minha caminhada, tinha uns 2, 3 anos apenas, e eu temi muito. Eu disse para o pastor, eu acho e eu creio que eu não tenho condições de ministrar sobre esse tema, eu não me sinto confortável. Ele disse, então vai buscar de Deus, vai falar com Deus. Eu digo, então tá certo, eu vou falar com Deus. E eu botei o relógio, irmãos, escute isso aqui não é conto de carochinha. Eu botei o celular para despertar às 3 horas da manhã, 3 horas, e eu já fui deitar, já era 10 e tal, 11 horas. Eu não era casado,
não era noivo, nada, era solteiro. E eu fui dormir. E lá, uma certa altura da madrugada, eu escutei, pastor, uma voz chamando, Moacir. E aquela voz eu não sei explicar até hoje, pastor. E eu levantei num salto da cama, irmãos, como até hoje não faço mais, nunca mais. Hoje a idade já aparece, né? Mas eu saltei da cama e fui à janela, não tinha ninguém. Eu abri a porta, eu cheguei a abrir a porta da casa e olhar para fora e não tem ninguém. E quando eu fecho, estou caminhando em sentido a cama, eu pego o celular e vou olhar a hora. 2h58. E eu ouvi aquela voz dizendo, sou eu. Tu marcou um horário comigo, mas eu já estava te esperando. Eu estava ansiando a tua conversa comigo. E aquilo nunca sai da minha mente, irmãos. Para muitos pode parecer loucura, mas é real, irmãos. E eu sei que essa voz continua ainda operando milagres e maravilhas nos dias de hoje. Operou nesse meu dia, operou no seu dia, por isso que nós estamos aqui reunidos. E aquela voz falou com Abraão e disse, Abraão, escute, eu vou fazer o que eu te prometi. E nasce Isaac, cresce Isaac. Abraão vai tomar uma atitude, irmãos, por causa de Sara, dizendo assim, olha, despede Agar, despede Ismael, o menino só incomoda o nosso, ele é o dono da promessa. E Abraão com medo, irmão, com temor, irmão, a mansidão nesse momento, irmãos, a temperança, ele vai consultar a Deus e diz, Deus, a minha mulher quer que eu mande embora, mas é a serva, ele é meu também. Irmãos, que exemplo, no meio de uma tempestade dentro da casa, no meio da família, quando a gente vai procurar o pai, e o pai vai falar conosco e vai dar a orientação, ele diz, faz conforme a tua mulher te orienta. As mulheres agora dão glória, né? As mulheres vão chegar em casa, visse, escutasse a palavra, dai ouvido a mim quando eu falo. Tomara que a Sara não esteja escutando, né? Mas é verdade, né, irmãos? O que é verdade não temos que dizer. Nós homens, nós temos o micro-ondas, né? É na hora, é já. Mas a mulher disse, não, calma, sossega um pouco. Às vezes é o contrário, porque tem a personalidade, às vezes é o homem. Fica tranquila, mulher, Deus está no controle. E agora eles vão despedir Agar, Ismael, os irmãos conhecem a história, não é onde eu quero chegar, é um resumo. E agora, uma altura, e Deus vai falar com Abraão, sim, Senhor. Abraão, toma o teu filho e leva para um monte que eu vou te mostrar. Estão percebendo, irmãos? Pega o teu filho e leva para um monte que eu vou te mostrar. Tem alguém aqui precisando de uma orientação. Fica tranquilo que Deus vai te mostrar. Deus, Ele confirma, irmãos. O trabalho, a troca do carro, um novo emprego, uma mudança de cidade, de casa, Deus confirma. E agora, eu creio, não sei se eu posso dessa forma assim, que Abraão levanta de madrugada, a palavra é bem clara, de madrugada. Eu acredito que longe da mulher, porque eu acredito que a mulher não ia deixar, a mãe do menino não ia deixar. Pega os moços, pega a lenha, pega o cutelo e caminham. Caminham para onde, irmãos? Quem vai mostrar? E se Deus vai mostrar, podemos ficar tranquilos. Irmãos, o melhor lugar é onde Deus mostrar. Oh glória, eu sinto a presença dEle. O melhor lugar
é onde Deus irá mostrar. E o pastor aqui é o centro da vontade dele. Irmãos, pode cair a tempestade que for. Se você está no centro da vontade, fica tranquilo. Você vai ter o fruto do Espírito para discernir, ter paz, tranquilidade, longanimidade, mansidão, temperança, amor. Irmãos, você não vai tomar um passo em falso, porque é isso que Satanás quer. Mas você é guardado, você é precioso, você foi lavado, remido no sangue do Cordeiro. Agora ele vai caminhar. Irmão, não é? Repita comigo. Passou um. Mais forte. Passou um dia. Passou 2 dias. E agora? Quem está desesperado já? Quem está desesperado? Deus! Aonde? Estou mandando e nada. Vamos lá. 3º dia. E agora, pastor, que hora que era do dia? Irmãos, que hora que era do 3º dia que Deus falou com ele? Irmãos, quem sabe? Pastor Júlio vai lá. Agora, irmãos, escute. Eu estou andando. Irmãos, você está andando. Mas nós não podemos perder a comunhão. Quando um pastor, lá antigamente, dizia assim, olha, orar 1 minuto, 1 hora, 2 horas, 3 horas, não. Você tem que orar 24 horas. Eu não entendi. Mas hoje eu entendo. Porque eu ando com Ele. Eu vivo com Ele. Então eu estou em espírito com Ele. Então quando Ele fala, eu preciso estar atento. E agora, Ele fala, é aqui. Aqui é o monte. E agora, irmão, isso aqui que eu acho mais maravilhoso de tudo. Por isso que Abraão é considerado o pai da? O pai da? Vamos repetir esse versículo tão lindo. Nós iremos, repita comigo, nós iremos, adoramos e voltaremos. Quando ele fala voltaremos, ele está falando, eu vou voltar sozinho? Vai voltar quem? Irmãos, irmão, eu entro com ele e saio com ele. E a fornalha pode ser aquecida 7 vezes mais, mas eu saio com ele, entro com ele, e o que queima é só a corda, porque a corda é da terra. Irmãos, agora, o menino, ele está aprendendo. Na subida ele diz, pai, nós temos tudo menos o cordeiro. E o pai, com a mansidão, irmãos, com a temperança de uma palavra, irmãos, meiga numa hora tão difícil, que o menino já está pensando, porque ele já não tinha 2, 3, 4 anos, já tinha uma idade maior. E o pai tranquilamente disse, fica tranquilo, filho, Deus proverá. Deus proverá. E eles continuam, e ele amarrando a lenha, faz o altar. E quando ele termina o altar, ele é obrigado. Não tem como mais fugir. Ele pega o menino no colo. Eu posso, né, irmãos, imaginar, né? Mas eu creio que ele pega no colo a criança, o filho que ele tanto desejou, tanto esperou. E quando ele pega o filho no colo, eu acredito que as lágrimas correm. Porque ele é homem. Ele é servo, mas ele é homem. E quando ele pega essa criança no colo e as lágrimas correm, Isaac vai olhar para o pai e vai dizer, sou eu? Sou eu o cordeiro? Eu não sei se Abraão consegue responder. Ou se a voz embargada, desculpem,
A voz embargada diz: sim, meu filho, você é o cordeiro. E eu creio que Isaac olhando para o pai, dizendo: não tem problema, eu sei o Deus que o Senhor serve, eu sei que o Deus que o Senhor prega lá em casa, eu sei o Deus que fala com o pai face a face. Eu não estou com medo, pai, eu não estou com medo. Mas quando ele pega o cutelo e levanta, nessa hora, claro, tem 2 corações disparados. Mas dentro de Abraão e dentro de mim e de você tem que ter isso. Eu creio que Deus vai falar. Eu creio que Deus vai bradar. Eu ainda sei que Ele pode, no último segundo, Ele pode segurar a minha mão. Como diz muitos, 48 do segundo tempo. E quando Ele levanta a mão lá em cima e vai começar a descer, diz que a voz brada: Abraão, Abraão, agora sei que tu me serves mesmo de todo o coração. Não poupaste nem sequer o teu único filho, o filho que tu mais ama. Irmãos, que temperança, que mansidão, irmãos. Agora tem um segredo para nós finalizarmos nessa. Irmãos, foi da noite para o dia que ele conseguiu isso? Foi quando ele saiu da casa do pai dele? O que eu quero dizer com isso para a igreja nessa noite? Todos os dias nós somos lapidados. Às vezes nós tomamos algumas ações pela ira, pelo nervosismo, e nós pensamos: meu Deus, mas eu entristeci o amigo Espírito Santo. Nós somos carne. Mas ele, quanto mais perto eu chegar de Cristo, que é o segredo, igreja, quanto mais perto eu chegar dele, quanto mais eu conversar com o Espírito Santo, mais eu vou ter controle, mais eu vou ter o domínio. Eu não sei se o pastor vai me autorizar a falar isso, mas eu vou falar. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Quando eu vejo alguma situação, irmãos, e algum irmão às vezes pedindo algum conselho, eu dou o exemplo de Cristo, porque nós temos que seguir a Cristo. Cristo teve um dia que não suportou. Ele quebrou tudo na frente da casa, porque estavam fazendo um covil. Ele não suportou aquilo, irmãos. A Bíblia diz que ele varreu tudo, quebrou tudo. Irmãos, é porque ele era Deus, mas ele também era carne. Mas o que eu digo para nós, irmãos, se nós conseguirmos de pouquinho em pouquinho, como Abraão não foi tido pai da fé de um dia para o outro. É uma caminhada. A caminhada é de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não é que nem eu era um novo convertido, que agora, irmãos, tem experiência, como a irmã falou aqui. As experiências vão alavancando a nossa fé e nós vamos crendo, nós vamos testemunhando, e problemas vão surgindo, mas nós vamos acreditando que Deus é muito maior que qualquer problema nessa terra. Todos aqui são brasileiros? A maioria, né? Irmão, tem gente que está aqui 5 anos, outros 10 anos, outro 1 ano, outro 2 anos. Já não tivemos coragem de sair, irmão, atravessar, porque alguém ouviu a voz de Deus e disse: eu creio na tua palavra, eu creio na tua promessa. Às vezes Deus nos traz para cá para nos dar uma lapidada, depois nós voltamos um pouquinho melhor. Muitos não vão voltar. Mas, irmãos, nessa noite, o homem que teve a mansidão de levar o filho 3 dias. Agora, irmãos, imagina, irmãos, para eu encerrar, eu preciso encerrar. Agora ele está voltando, irmãos. Ninguém fala isso. Ninguém fala da volta. Ninguém fala da volta. Eu nunca vi ninguém falar da volta. Mas o Espírito Santo está falando comigo. Agora estou voltando, irmão, estou descendo. Eu estou descendo o monte. Quem está descendo, irmãos? Quem está descendo?
Mais forte, quem está descendo? Agora eu estou descendo o monte após a minha derrota? Eu estou descendo após a minha? Mais forte, irmão, pelo amor de Deus, você jantou não? Eu estou descendo o monte depois da minha? Agora imagina os dois servos. Mas não é que estão voltando mesmo? Só que aí, irmãos, aonde que eu quero chegar? Eu estou voltando para casa, irmãos. Tem uma mulher que ficou lá. Não sei porque eu estou falando tanto de mulher nessa noite. Deus deve ter algum milagre, algum mistério deve ter. Mas ficou uma mulher lá sem saber para onde eles foram. É minha cogitação, irmãos. Eu vou frisar bem, é minha cogitação. E quando ele chega, mulher, você não vai acreditar no que aconteceu, mulher. Mulher, senta aqui do meu lado, mulher. E o Isaac, com certeza, pulando, saltando, dizendo: pai, conta pai para a mãe, conta pai o que Deus fez. Disse: ô mulher, esse Deus é tremendo. Eu saí de madrugada, não pude falar consigo, andei 3 dias, porque Deus pediu o Isaac. Mas quando eu estava lá em cima, a ponto de sacrificar o nosso filho, Deus uma vez mais bradou do céu e falou comigo novamente. E eu não vou parar, eu não vou retroceder, eu vou avançar, porque tem um cordeiro preparado. Eu acredito como o homem, né? O homem para contar a história, ele encurta. A mulher não, a mulher é detalhista até nos mínimos detalhes, né? É ou não é? Aí o homem deu uma encurtada, né? Mas eu acredito que naquele dia foi festa naquela casa. Fique de pé por bondade. E eu acredito, irmãos, que nessa noite vai ter festa na nossa casa. Eu vou chegar em casa e vou contar um milagre. Eu vou chegar em casa, vou contar o testemunho. Você vai chegar em casa, vai contar o testemunho. Irmãos, mesmo que você pense assim, mas não tem como. Pelos olhos da fé você vai dizer: eu conquistei. Eu subi e desci com a minha vitória. Porque Deus é Deus e Deus não é homem para que minta, nem para que se arrependa. Irmãos, quantos querem orar?